Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à aula de segmento farmacoterapêutico segundo o método Dader. Bom, o método Dader, ele preconiza uma fase prévia na qual nós devemos selecionar o paciente. E como nós vamos fazer isso? O paciente, ele vai ser selecionado de acordo com o local onde você está ofertando o serviço do acompanhamento. Você vai observar se existem muitos pacientes polimedicados, em uso da polifarmácia. Você vai observar se esses pacientes eles se queixam de alguma possível reação adversa. Podemos selecionar também pacientes com parâmetros fisiológicos ou bioquímicos alterados. Podemos selecionar o paciente de acordo com a idade. Eu prefiro trabalhar com idosos. Então, você vai selecionar apenas pacientes idosos. E você vai, então, ofertar o serviço explicando a ele do que se trata o acompanhamento do tratamento farmacológico e vai oferecer no sentido positivo, ou seja, mostrando a ele quais os benefícios que ele poderá alcançar se ele aderir a esse acompanhamento. Você vai marcar o primeiro encontro ou a primeira consulta e vai informar que ele deve trazer uma sacola com todos os medicamentos que ele tem em casa e que ele utiliza, e também as receitas médicas e os exames laboratoriais. E você vai informar o tempo da entrevista. Normalmente, a entrevista ela tem uma média de 40 a 50 minutos, a entrevista inicial. Bom, então o paciente, ele tem uma razão para que você ofereça a ele uma consulta. Você vai ofertar o serviço. Se o paciente aceitar, você vai programar a primeira consulta e vai realizar a primeira consulta. Caso o paciente não aceite, você não deve insistir. Ele deve, então, dar saída do serviço. Por que não insistir? Porque a atenção farmacêutica ou o cuidado farmacêutico é algo realizado em comum acordo com o paciente. Então, se esse paciente ele não se sente à vontade para participar, se ele não aceita participar, você não deve insistir, tá? E isso não quer dizer, que num próximo momento, daqui a alguns meses, em uma outra circunstância, você não possa ofertar de novo o serviço do acompanhamento farmacoterapêutico. Bom, na primeira entrevista, ou primeira consulta, você vai anotar numa folha em branco todas as preocupações com a saúde que esse paciente tem. Então, você vai perguntar para ele: o que está preocupando o senhor em relação à sua saúde? E aí você vai anotar as preocupações, os problemas de saúde que ele possui e jamais interromper o paciente, a não ser que seja absolutamente necessário. Ou seja, se o paciente ele perder o foco, se ele desviar muito do objetivo da consulta, aí você pode interrompê-lo. Do contrário, você deve deixá-lo se expressar. Você vai anotar nessa folha em branco se esses problemas de saúde o preocupam muito, regular ou pouco. Por quê? Não é uma regra, mas normalmente, se o paciente apresenta, por exemplo, hipertensão, e ele diz que ele se preocupa muito com isso, muito provavelmente ele vai ter uma boa adesão ao tratamento. Porque normalmente quando a pessoa se preocupa muito, ela adere muito. Claro que isso não é uma regra.
Depois, você vai pegar a sacola de medicamentos que ele trouxe e você vai obter toda a informação sobre os medicamentos da sacola, um a um. Para cada medicamento, você vai qualificar a adesão ao tratamento e o conhecimento que ele tem sobre aquele medicamento. Então, você vai perguntar para ele como ele usa e conferir com a informação da receita médica. E você vai também perguntar para que ele usa, para verificar se ele conhece a indicação, se ele conhece o motivo pelo qual ele está usando esse medicamento. Você deve considerar que o paciente toma o medicamento mesmo quando ele não o faz de forma contínua, ou seja, mesmo quando ele toma de uma forma esporádica, você deve considerar que ele utiliza e, portanto, você vai anotar todos os dados. Nesse momento, que você está com a sacola de medicamentos do paciente, você vai pedir a ele permissão para descartar os medicamentos vencidos ou que não devem ser mantidos armazenados, como, por exemplo, sobras de antibióticos. Então, nesse caso, você pede permissão, você separa os medicamentos para depois fazer o descarte adequado desses medicamentos. E é muito importante também, nesse primeiro momento, que é uma primeira consulta, não emitir nenhum juízo de valor, ou seja, nenhuma opinião, a não ser que o paciente apresente alguma alergia ou em caso de teratogenicidade. Por que isso? Porque todo o processo do acompanhamento farmacoterapêutico, ele envolve uma análise mais aprofundada da farmacoterapia. Então é importante não emitir nenhuma opinião no primeiro momento, porque você pode emitir uma opinião inadequada. Então, o ideal é que você estude o caso para depois, então, emitir o seu parecer. Ainda na primeira consulta, você vai fazer uma revisão. Qual que é a finalidade da revisão? A revisão, ela tem como finalidade obter informações de outros medicamentos que o paciente usa, mas que ele não julgou importante. Então, ele não trouxe na sacola. Muitas vezes você vai perguntar para ele: você tem algum problema no couro cabeludo? Na cabeça, no couro cabeludo? Eu tenho umas feridinhas que aparecem de vez em quando e eu uso uma loção. Mas ele não trouxe essa loção na sacola, tá? Então, esse momento da revisão, ele te permite identificar medicamentos que o paciente ele não achou importante colocar na sacola. Também obter informações sobre outros problemas de saúde que ele julga menores, sem importância. Eu tenho uma micose na unha lá no pé. E ele não te informou isso quando você perguntou dos problemas de saúde, porque ele achou que isso não era importante. Além disso, na fase de revisão, nós vamos obter também as informações sobre os hábitos do paciente. O quanto ele fuma, o quanto ele ingere bebida alcoólica, se ele tem o hábito de ingerir chás, se ele já recebeu as vacinas. Então, os hábitos do paciente também vão ser coletados nesse momento. Ao final, nós vamos fazer um resumo dessa entrevista. Nesse resumo, eu vou verificar se eu compreendi tudo que foi dito. Se houver alguma dúvida, esse é o momento, de tirar as dúvidas. E vamos então finalizar a primeira consulta, informando o paciente que nós vamos fazer um estudo detalhado do caso, que nós vamos marcar um novo encontro,
ou um retorno e vamos anotar os minutos que nós gastamos para essa primeira entrevista. O farmacêutico ele nunca deve proceder à anamnese com finalidade de diagnóstico. O que nós fazemos é uma anamnese farmacêutica. Ela tem que estar relacionada com o uso dos medicamentos. Então, a nossa anamnese ela não tem finalidade diagnóstica. Portanto, nós nunca devemos diagnosticar ou prognosticar. O prognóstico é quando você estabelece, né? Você fornece ou decreta algo em relação àquele problema de saúde. Por exemplo, em 6 meses o senhor já vai estar com falência renal. Isso é um prognóstico. E só quem pode dar prognóstico é o médico. Nós também nunca devemos prescrever, exceto aqueles medicamentos permitidos pelo Conselho Federal de Farmácia na Resolução 586 de 2013. Nós também nunca devemos modificar os regimes de dosificação ou recomendações prescritas pelo médico e jamais seguir a evolução de uma enfermidade. Nós acompanhamos o tratamento farmacológico e não a evolução da enfermidade. O farmacêutico, então, nesse sentido, ele deve realizar o segmento dos tratamentos farmacológicos, buscando, encontrando e documentando os resultados clínicos negativos que estão associados aos medicamentos, informar o paciente sobre esses RNMs e tentar resolvê-los. Caso necessário, em algumas situações, nós vamos necessitar do prescritor para resolver esses RNMs. Então, nós deveremos informar ao prescritor, preferencialmente através de uma carta, de um informe, e documentar os resultados do nosso acompanhamento farmacoterapêutico. Essa aqui é a capa da entrevista, onde nós vamos colocar o nome do paciente. Esse código DADER não é necessário, tá? Ele só seria colocado caso nós fôssemos enviar o caso para o grupo de investigação, da Espanha, para o grupo de investigação de Granada. Então, não é necessário colocar esse código. Aqui nós colocamos o endereço, e-mail e um telefone de contato. Depois, nós vamos pegar aquela folha em branco que nós preenchemos com os problemas de saúde e vamos transcrever para essa ficha. Então, problema de saúde, por exemplo, diabetes mellitus, teve início há aproximadamente 10 anos. Então, eu coloco aqui. Hipertensão arterial, teve início há 2 anos. E assim por diante. Então, eu vou colocar todos os problemas de saúde apresentados pelo paciente aqui. Aqui embaixo, eu vou colocar outra informação relevante, como alergias que o paciente possa apresentar, intervenções cirúrgicas e outros antecedentes. Nessa parte, então, da ficha, nós vamos preencher para cada medicamento o nome do medicamento, o nome genérico, tá? Substância ativa, o problema de saúde para o qual esse medicamento foi prescrito. Aqui embaixo, a posologia prescrita pelo médico e aqui a posologia realmente utilizada.
Aqui a data do início desse medicamento e a data do fim. Quando se trata de um problema de saúde crônico, nós não vamos ter uma data do fim. Mas, por exemplo, se ele está utilizando um antibiótico para uma infecção urinária, então eu tenho a data do início e a data do fim do tratamento. O modo de uso, tá? Esse modo de uso é se ele usa com água, com leite, antes das refeições, após as refeições, tá? Então eu vou detalhar aqui. Alguma observação importante eu posso anotar nesse campo. E aqui no meio é muito importante que eu anote a percepção de efetividade e a percepção de segurança do paciente a respeito daquele medicamento. Então, em relação à efetividade, eu vou perguntar para o paciente se depois que ele começou a usar o medicamento, se houve melhora. E em relação à segurança, eu vou perguntar para ele se acontece algo estranho, se ele sente algo estranho quando ele utiliza o medicamento, tá? E eu vou fazer isso para todos os medicamentos da sacola. Aqui também tem um campo para anotar os medicamentos anteriores, ok? Então, aquele medicamento que ele usou e por algum motivo ele não usa mais, não deu certo, ele teve uma reação adversa. Então, eu vou anotar aqui, ok? Aqui é o roteiro para revisão, mas é fácil, eu não preciso do roteiro, é só eu pensar que eu vou avaliar o indivíduo, né? Como um todo. Então, eu vou começar onde? Eu vou começar pelo cabelo. Depois, cabeça, mas a cabeça aqui não no sentido emocional, no sentido psicológico, cabeça mesmo, couro cabeludo. Depois, ouvidos, olhos, nariz, boca, garganta. E aí, nós vamos descendo, né? Garganta, pulmão, coração, estômago, fígado, intestino e assim por diante. E o que eu devo perguntar para ele aqui é se ele tem algum problema nesse local e se ele usa algum medicamento para isso, tá? Então é aqui que eu vou pegar aquelas informações que ele não deu porque ele achava que não era importante, tá? Aí você pergunta, algum problema no coração? Ah, eu tenho de vez em quando uma taquicardia, né? Meu coração fica acelerado. Ah, tá. Mas você usa alguma coisa para isso? Não, não uso. Você tem algum problema no intestino? Ah, meu intestino ele é muito ressecado, eu tenho o intestino preso. Você usa alguma coisa para isso? Ah, eu costumo usar um laxante. Então, nesse momento da revisão, nós vamos conseguir obter essas informações. Além de parâmetros quantificáveis, como o valor da PA, colesterol, peso, altura, glicemia capilar. Então, todos esses dados eu devo anotar. Também o estilo de vida, se ele é fumante, quantos cigarros ele fuma por dia, há quantos anos ele fuma, se ele é usuário de bebida alcoólica, qual tipo de bebida que ele ingere, com que frequência, qual a quantidade, se ele faz alguma dieta específica, se ele pratica atividade física e etc. Bom, feito isso, eu posso preencher essa ficha, que é uma ficha de parâmetros do paciente, onde eu posso colocar medidas antropométricas,
os valores de glicemia capilar, dados laboratoriais e os valores de pressão arterial. Aqui, nas medidas antropométricas, eu posso determinar altura, peso, IMC, avaliar a circunferência abdominal, que é muito importante, e também fazer a relação cintura-quadril. Em relação à glicemia capilar, se o meu paciente ele me trouxer dados sobre a glicemia capilar ao longo do dia, eu posso anotar aqui. Então, a glicemia antes do café da manhã, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar. E aqui dados laboratoriais, né, como perfil lipídico, hemoglobina glicada e etc. E nessa tabela, os valores de pressão arterial e frequência cardíaca. Esse é o verso da ficha, tá? Normalmente nós não costumamos preencher esse verso. Nós vamos ver que o método Dader, ele tem muitas fichas para preenchimento. Algumas delas, no dia a dia, se tornam inviáveis, né? Se eu for preencher todas as fichas, eu não vou conseguir atender os pacientes de uma forma contínua, de uma forma ágil, de uma forma contínua. Então, por exemplo, no SUS, quando eu faço os atendimentos, eu não utilizo essas fichas. Por quê? Porque nós temos 1 hora de consulta, muitos pacientes são muito polimedicados e 1 hora é a conta de fazer o preenchimento dos dados básicos, dos principais dados. E nós não temos tempo para preencher essa ficha depois em casa, né? Eu tenho já várias atividades como docente, então eu preciso que todas as fichas estejam preenchidas naquele momento, no momento da primeira consulta. Eu não posso levar nada para preencher depois. Então, o método Dader, ele é excelente, ele é didático, ele ensina você a fazer o acompanhamento, tá? Mas quando você já adquire uma certa prática, você passa a utilizar, né, uma forma mais simplificada, inspirado no método Dader, mas uma forma mais simplificada de fazer o registro das informações. Bom, tenho todos os dados e agora eu preciso fazer uma análise situacional. Nessa análise, eu vou estudar cada medicamento e cada problema de saúde do paciente. E eu vou repetir este processo sempre que houver uma mudança de dose, mudança de medicamento ou se surgir um novo problema de saúde. Então, nós vamos começar com o problema de saúde. O que nós devemos estudar? Nós devemos definir o que é o problema de saúde e quais as causas desse problema de saúde. Além disso, também verificar como se faz o controle desse problema. Então, vamos imaginar que estamos falando aqui de hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? Quais as possíveis causas da hipertensão arterial? Como é feito o controle da hipertensão? Quais os critérios de encaminhamento desse paciente ao médico? Quais os fatores que vão influenciar no controle da pressão arterial? Qual o tratamento mais adequado para esse problema? Quais as atuações que podem ser feitas, né, em equipe multiprofissional? E qual a informação, qual a educação em saúde
eu preciso fornecer para o meu paciente. Também, em relação aos medicamentos, eu vou estudar cada medicamento, verificando a indicação do medicamento, a sua ação farmacológica e o mecanismo de ação, qual o objetivo terapêutico desse medicamento, se a dose e a posologia estão corretas, né? Qual a dosagem usual, qual a posologia usual, se como esse medicamento ele deve ser administrado, os efeitos adversos mais comuns, aspectos que podem comprometer a efetividade e a segurança desses medicamentos. E aqui dentro desse item entram as interações medicamentosas que são clinicamente relevantes. Então é muito importante, né, que eu saiba quais são as interações e faça uma avaliação se essas interações vão ser clinicamente relevantes ou não. E também buscar informações sobre a educação em saúde para aquele medicamento, tá? Em relação àquele medicamento. Bom, eu vou fazer isso para cada medicamento. Então, a minha dica é que você faça uma ficha para cada medicamento, tá? A partir de um determinado momento, quando você já estiver fazendo acompanhamento de vários pacientes, você não vai precisar mais repetir esse processo. Por quê? Muitos pacientes têm os mesmos problemas de saúde e utilizam os mesmos medicamentos. Então, por exemplo, no SUS, né, muito prescrito losartana, muito prescrito hidroclorotiazida. Então, depois que eu fiz todo esse estudo, eu não preciso repetir para o próximo paciente, né? Eu já tenho tudo anotado, eu já tenho tudo resumido nessa ficha, o que vai me auxiliar bastante no processo de análise da situação. Então, eu vou partir para o preenchimento dessa ficha aqui, que é o estado de situação do paciente, numa determinada data. Esse estado de situação é como se fosse uma foto, né, do paciente. Então, é o estado em que ele se encontra naquele momento, naquela data. Aqui eu vou colocar, né, o nome, sexo, idade, IMC, e aqui eu vou iniciar colocando o problema de saúde, quando esse problema iniciou, se ele está controlado e se preocupa o paciente. Bom, um exemplo. Se eu estiver trabalhando com hipertensão arterial, então é um paciente que tem hipertensão arterial, iniciou há 2 anos, está controlado? Como eu vou responder essa pergunta? Com base nos parâmetros que eu avaliei. Então, se eu avaliei a pressão arterial dele, se eu aferi a pressão arterial, eu tenho como responder essa pergunta. E se preocupa, porque lá na primeira entrevista eu perguntei para ele o quanto preocupa a hipertensão arterial. Vamos imaginar que ele usa losartana de 50 miligramas. Então, eu vou colocar aqui, losartana 50 miligramas, desde quando? Há 2 anos. E a posologia. Vamos imaginar que o médico prescreveu um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Então, eu vou colocar 1-0-1. Mas, conversando com o paciente, ele fala para mim que ele toma só pela manhã. Então, eu vou colocar aqui a posologia utilizada, 1-0-0, tá?
E aí eu vou fazer aquela avaliação que nós já vimos na primeira parte dessa aula. Eu vou avaliar a necessidade da losartana, a efetividade e a segurança. Caso eu encontre algum problema aqui, eu vou ter o quê? Um RNM, certo? Então eu vou classificar esse RNM, se ele é de necessidade, de efetividade, de segurança, e vou colocar aqui a data de início da minha intervenção farmacêutica, tá? Aqui embaixo eu posso colocar alguma observação que seja importante nesse processo de análise, tá? E que não foi contemplado aqui na tabela. Esse é o verso da tabela que nós também não costumamos preencher. E aí nós passamos para uma avaliação global. Nessa avaliação global, nós vamos começar com um único RNM, tá? Ou seja, às vezes, ao analisar a situação do paciente, eu vou encontrar 5, 6, 7 RNMs. Porém, é mais prudente você começar tentando resolver um único RNM. Então, você vai resolver esses RNMs de forma gradativa. Nem sempre pelo mais importante ou pelo mais urgente. Às vezes, a gente tenta resolver pelo mais fácil, porque aí você adquire confiança do paciente, tá? Então, eu começo com um RNM, eu vou tentar resolver, né, de uma forma gradativa. E as atuações que não são intervenções na farmacoterapia, são, por exemplo, orientações em relação à educação sanitária, eu devo anotar ao pé do formulário. Então, aqui é o formulário, né, de plano de atuação. Aqui nós vamos colocar o objetivo, tá? A data, a prioridade e posteriormente eu vou marcar se foi alcançado ou não. Então, veja bem. Vamos imaginar que o nosso paciente, ele não está com a PA controlada. Tá? Então, qual é o objetivo? O objetivo é alcançar um bom controle da PA, ou seja, valores menores que 130 por 80 milímetros de mercúrio, ok? Então, esse é o objetivo. Vou colocar a data e vou colocar a prioridade. Ele está em primeiro lugar. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, né, 5, 6 objetivos. Então, eu vou priorizar qual é o primeiro objetivo que deve ser alcançado. Aqui embaixo, eu vou descrever exatamente o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo, tá? Então, eu devo colocar de uma forma bem detalhada mesmo. Orientar o paciente quanto à necessidade de adesão ao tratamento, aferir a pressão arterial do paciente pelo menos 2 vezes ao dia em horários diferentes. Então, eu vou descrever o tipo de intervenção, tá? E aqui nessa última coluna eu vou colocar, né, a data de início, a data do controle e qual foi o resultado. Bom, aqui continuando, né, é a continuação da tabela. E no segundo encontro, então, né, ou no retorno do paciente, eu vou comunicar para ele qual foi o RNM que eu encontrei e a solução, tá? Qual é o problema e qual a solução.
Na necessidade de comunicar ao médico, nós vamos usar a carta ou informe. E nós vamos alertar ao paciente que a nossa análise é em relação ao medicamento, porque pode ser que aquele problema que ele esteja apresentando não tenha nenhuma relação com o medicamento. E por isso o médico vai fazer uma avaliação. E marcar um próximo encontro, que pode ser presencial ou não. No momento de fazer a intervenção farmacêutica, nesse retorno, eu vou preencher uma folha, uma ficha para cada RNM e somente vou preencher a ficha se houver acordo com o paciente. Se o paciente ele não concordar com a intervenção, eu não preencho. E no novo encontro, que será um terceiro momento, com esse paciente, eu vou verificar se o RNM foi resolvido ou não. Ou se há necessidade de esperar um tempo maior para que esse problema ele se resolva. Aqui nós temos, os tipos de intervenções que podem ser realizadas. Nós podemos intervir na quantidade de medicamentos, alterando a dose, alterando a posologia, ou ainda alterando a frequência de administração, ou seja, fazendo uma redistribuição da quantidade, tá? Podemos intervir na estratégia farmacológica, ou seja, adicionar o medicamento, retirar o medicamento ou substituir o medicamento. Lembrando que eu só posso adicionar medicamentos que são isentos de prescrição. Para retirar o medicamento, eu necessito da autorização do médico. E para substituir o medicamento, eu também necessito da autorização, da aprovação do médico, do prescritor. Há também a possibilidade de intervir na educação do paciente. Educar quanto ao uso do medicamento, diminuindo a não adesão involuntária, ou seja, muitos pacientes, eles não usam o medicamento porque eles não conhecem o medicamento, eles não entenderam a necessidade de usar o medicamento, então eu vou fazer essa educação. Ou ainda, eu posso alterar atitudes em relação ao tratamento, diminuindo a não adesão voluntária. Aqui já é bem mais difícil, porque muitas vezes o paciente ele não adere ao tratamento de forma voluntária. Ele não quer utilizar o medicamento. Então, é um pouco mais complicado fazer essa mudança de atitude. E também educar em medidas não farmacológicas, certo? Instituir terapias não farmacológicas. Essa é a folha de intervenção. Essa folha, ela consta de uma parte na qual eu vou identificar o RNM, classificá-lo e também vou colocar aqui o medicamento que está envolvido nesse RNM e aqui embaixo eu vou classificar o PRM, ou seja, qual o problema que está relacionado ao medicamento e que está causando um resultado negativo na saúde do paciente. Aqui do lado, eu vou colocar qual tipo de intervenção, Nós acabamos de ver que há 3 modalidades, 3 tipos de intervenção e a via de comunicação. Se eu vou usar uma via verbal com o paciente, verbal, paciente médico, ou escrita com o paciente ou escrita paciente médico.
E o resultado eu só vou preencher quando o paciente voltar para a análise final, para que possamos verificar se o RNM foi resolvido ou não. E esta ficha, ela é uma ficha de entrevistas sucessivas. Essa ficha, normalmente eu também não a utilizo, por causa do campo, né? Os campos são muito pequenos e eu prefiro utilizar uma folha em branco, né? Uma folha de sulfite, assim como o médico faz, né? No seu dia a dia. Mas o método Dader sugere essa ficha para entrevistas sucessivas. Aqui nós temos um exemplo, né, um caso clínico de uma senhora de 57 anos, feminino, do lar. Ela é portadora de hipertensão e labirintite. Usa propranolol de 40 mg, um pela manhã, mantendo a PA controlada. Numa consulta, referiu ter sintomas de labirintite e o médico instituiu o Sibelium, que é o dicloridrato de flunarizina, 10 mg, à noite. Após o uso da primeira dose, a paciente apresentou-se ao serviço farmacêutico queixando-se de tontura e mal-estar. Sua PA foi aferida e os valores foram de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Bom, após a análise e o estudo do caso, foi identificado um RNM de insegurança, certo? A flunarizina não está sendo segura e é uma insegurança quantitativa. Por que quantitativa? Porque a flunarizina ela tem uma possível interação com o propranolol, levando ao quadro que a paciente se queixou. Então, como resolução, nós fizemos uma carta ao médico sugerindo a suspensão da flunarizina e a instituição da ginkgo biloba, 80 mg, à noite. Aqui tem um modelo, de carta que foi enviado. Então, nós identificamos o estabelecimento, a farmácia, colocamos a data e prezado doutor. Como é de seu conhecimento, a paciente X está utilizando o Sibelium uma vez à noite, sob a sua prescrição. A referida paciente é hipertensa e utiliza diariamente propranolol de 40 mg, um pela manhã. No presente dia, apresentou-se a esse serviço farmacêutico referindo tontura, mal-estar geral e PA de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Estudados os medicamentos usados pela paciente e buscando uma possível causa de tal alteração, verificou-se a possibilidade de ser uma interação medicamentosa, dado que o propranolol, isoladamente, reduz a circulação cerebral, produzindo uma síndrome vestibular central. E a adição de depressores labirínticos vasoativos, como flunarizina, agravam o problema, uma vez que a diminuição da resistência periférica reduz ainda mais a circulação cerebral. Devido a esses fatos, encaminho-lhe a paciente para que avalie benefício e risco e considere a possibilidade de suprimir este medicamento, substituindo por outro que não manifeste tal alteração, ou ainda instaurar terapia complementar. Estando à sua disposição para maiores esclarecimentos e para mantê-lo informado da evolução do uso dos medicamentos da paciente em tela ou em questão. Atenciosamente, o nome do farmacêutico, número do CRF e um telefone de contato. Tá? Luciene, por que eu não posso fazer um contato por telefone com o médico? Porque normalmente você não vai conseguir falar com ele. Provavelmente ele vai estar em consulta
e você não vai conseguir falar com ele. Agora, jamais transfira para o paciente uma responsabilidade que é sua. Então, o paciente, ele não tem que falar nada com o médico, tá? Eu já vi muitos colegas, né, dizendo, você volta no médico e fala para o médico tal coisa. Não, o paciente, ele não tem obrigação de fazer isso, ele não vai fazer da maneira correta, tá? Porque ele não tem o conhecimento necessário. Então, o certo é que você entre em contato com o médico. E a melhor forma é através da carta que o próprio paciente vai levar e vai entregar em mãos. Ok? Mas jamais mande o paciente falar alguma coisa, tá? Por isso que muitas vezes o médico fica bravo, né? Ele não gosta da intervenção porque você está usando o paciente para tal. E o paciente, ele vai chegar lá e ao invés dele dizer assim, olha, a farmacêutica, ela mencionou que há uma possível interação, então, para o senhor tentar substituir essa flunarizina, o paciente vai resumir a sua explicação a seguinte frase: olha, eu fui lá na farmacêutica e ela disse para mim que esse remédio aqui, ó, esse Sibelium, essa flunarizina, que esse remédio aqui não é bom não, que ele tá me fazendo mal e mandou o senhor trocar. É isso que o paciente vai fazer, tá? E aí, lógico que o médico não vai gostar, tá? Então, use o informe, use a carta. Se você estiver trabalhando, né, no mesmo local, no mesmo ambiente, se você tem um bom acesso ao prescritor, você pode utilizar da comunicação verbal. Mas, caso você não tenha esse contato, a melhor forma ainda é a carta ou informe. Ok? Muito obrigada. E nós terminamos, então, essa parte do segmento farmacoterapêutico.